O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Terceira seção. A reprodução e a circulação do capital social total. Capítulo 21. A acumulação e reprodução ampliada. Item 2. A acumulação no setor 2. Páginas 608 a 612. Notania. Acréscimo de Engels sobre a acumulação no setor 2. Até aqui partimos do pressuposto de que A do setor 1 vende ou vendem seu mais produto aos Bs do setor 1, aos quais pertencem todos ao setor 1. Suponhamos então que A do setor 1 realiza seu mais produto vendendo o a B do setor 2. Isso só pode ocorrer se A do setor 1, depois de vender meios de produção a B do setor 2, não compre meios de consumo, ou seja, apenas mediante a venda unilateral da parte de A. Ora, como o constante do setor 2 só pode abandonar a forma de capital mercadoria e assumir a forma natural de capital constante produtivo sob a condição de que não apenas o variável do setor 1, mas ao menos uma parte de mais valor do setor 1 seja intercambiada por uma parte do constante do setor 2, a qual existe sob a forma de meio de consumo, e como A só realiza seu mais valor de 1 se aquela transação não se efetiva, de modo que nosso A, ao contrário, retira da circulação o dinheiro obtido de 2 com a venda do setor 1 no seu mais valor, em vez de convertê-lo na compra de meios de consumo, ou seja, no capital constante de 2. Teremos então, do lado de A, do setor 1, a formação do capital monetário virtual adicional, e do outro lado, porém, resta imobilizada sob a forma de capital mercadoria uma parte de capital constante de B do setor 2, dotada do mesmo volume de valor, sem poder converter-se na forma natural de capital constante produtivo. Em outras palavras, uma parte das mercadorias de B do setor 2 e, de fato, à prima facie ou à primeira vista, uma parte sem cuja venda seu possuidor não pode reconverter integralmente seu capital constante, tornou-se invendável. No que diz respeito a essa parte, ocorreu, portanto, uma superprodução, que também no que diz respeito a ela, estorva a reprodução, mesmo quando a escala se mantém inalterada. Nesse caso, portanto, o capital monetário virtual adicional do lado de A, do setor 1, é de fato uma forma monetizada do mais produto, ou mais valor. Mas o mais produto, ou mais valor, como tal, é aqui um fenômeno da reprodução simples, que ainda não pertence à reprodução em escala ampliada. Para que a reprodução do capital constante do setor 2 se efetue em escala invariável, é preciso que variável mais valor de 1 se intercambie em última instância por capital constante de 2. E isso é válido em todos os casos, mesmo que apenas para uma parte do mais valor. A do setor 1, mediante a venda de seu mais produto, a B do setor 2, forneceu a este último, em forma natural, uma parcela correspondente de valor do capital constante, mas, ao mesmo tempo, ao retirar o dinheiro da circulação, ao abster-se de complementar sua venda mediante uma compra subsequente, tornou invendável uma parte de mercadoria de B do setor 2, parte cujo volume de valor é igual ao daquele dinheiro. Portanto, se considerarmos a reprodução social total, que abarca por igual os capitalistas de 1 e 2, a transformação do mais produto de A, do setor 1, em capital monetário virtual, expressará a impossibilidade de se reconverter um capital mercadoria de igual volume de valor pertencente a B do setor 2, em capital produtivo constante. Teremos, assim, não uma produção virtual em escala ampliada, mas um estorvo da produção simples, ou seja, um déficit nessa reprodução. Sendo a formação e a venda do mais produto de A do setor 1, elas mesmas fenômenos normais da reprodução simples, já sobre a base dessa reprodução, dispomos aqui dos seguintes fenômenos mutuamente condicionados. Formação de capital monetário adicional virtual na classe 1, por conseguinte, subconsumo do ponto de vista de 2, estagnação de estoques de mercadorias na classe 2, os quais não podem ser reconvertidos em capital produtivo, portanto, superprodução relativa, em 2. Capital monetário excedente em 1 e déficit na reprodução em 2. Sem nos demorarmos mais nesse ponto, observaremos apenas na exposição da reprodução simples. Partimos do pressuposto de que todo o mais valor de 1 e 2 era gasto como renda. Na realidade, porém, uma parte do mais valor é gasto como renda e outra parte se converte em capital.
A acumulação efetiva ocorre apenas sob esse pressuposto. A ideia de que a acumulação se realiza a custo do consumo é enunciada desse modo geral. Ela mesma é uma ilusão, que contradiz a essência da produção capitalista, na medida em que pressupõe que o objetivo e a mola propulsora desta última é o consumo, e não a subtração de mais valor e sua capitalização, isto é, a acumulação. Observamos agora mais de perto a acumulação do setor 2. A primeira dificuldade em relação ao capital constante de 2, isto é, sua reconversão de um componente do capital mercadoria de 2 à forma natural do capital constante de 2, diz respeito à reprodução simples. Tomemos o esquema anterior. Variável 1000 mais valor 1000 do setor 1 se intercambiam por 2000 do setor 2. Se, por exemplo, a metade do mais produto de 1, 1000 para 2, mais valor, ou seja, 500 do setor 1 de mais valor, é reincorporado como capital constante do setor 1. Essa parte do mais produto, retirada em 1, não poderá repor nenhuma parte do constante em 2, em vez de converter ou de se converter em meio de consumo. E aqui, nesse setor da circulação entre 1 e 2, opera-se em contraste com a reposição mediada pelos trabalhadores de 1, de 1000 do constante de 2, por 1000 do variável de 1. Um intercâmbio recíproco efetivo, ou seja, uma dupla troca de posições de mercadorias. Essa parte deve servir no próprio 1 como meio de produção adicionais. Ela não pode executar essa função em 1 e 2 simultaneamente. O capitalista não pode gastar o mais valor de seu mais produto em meios de consumo e, ao mesmo tempo, consumir produtivamente esse mais produto. Isto é, incorporá-lo a seu capital produtivo em vez de 2.000 de variável mais valor do setor 1, portanto, apenas 1.500, ou seja, 1.000 de variável e 500 de mais valor do setor 1 são conversíveis em 2.000 de constante do setor 2. Há 500 de constante do setor 2 que não podem ser reconvertidos de sua forma mercadoria em capital produtivo constante em 2. Em 2, ocorreria assim uma superprodução cujo volume corresponderia exatamente ao da ampliação da produção anteriormente experimentada por 1. A superprodução de 2 poderia retroagir tão gradualmente sobre 1 que até mesmo o refluxo dos 1.000 gastos pelos trabalhadores de 1 em meios de consumo de 2 só ocorreria parcialmente, de modo que esses 1.000 não retornariam sob a forma de capital monetário variável às mãos dos capitalistas de 1. Esses se veriam, então, estorvados mesmo na reprodução em escala inalterada, e isso devido precisamente à sua simples tentativa de ampliar a reprodução. A esse respeito, é preciso observar que, em 1, ocorreu na realidade apenas uma reprodução simples, e que seus elementos, tal como figuram no nosso esquema, não fizeram mais do que se agrupar de diferentes maneiras e para os efeitos de uma ampliação futura, digamos, no ano seguinte. Poder-se-ia tentar contornar essa dificuldade da seguinte maneira: os 500 de constante de 2, que se encontram nos depósitos capitalistas e não são imediatamente conversíveis em capital produtivo, estão longe de constituir uma superprodução que representam, ao contrário, um elemento necessário da reprodução, o qual deixamos de lado até agora. Vimos que em muitos pontos é preciso que se forme um fundo monetário, ou seja, uma certa quantidade de dinheiro para ser retirada da circulação, em parte para possibilitar a formação de novo capital monetário no interior do próprio 1, em parte para imobilizar transitoriamente em forma de dinheiro o valor do capital fixo que se consome pouco a pouco. Mas, como na exposição do esquema, todo o dinheiro e todas as mercadorias se encontram desde o início exclusivamente nas mãos dos capitalistas de 1 e 2, e como aqui não existem comerciantes nem agentes de câmbio, nem banqueiros, nem meros consumidores, e classes que não participam de maneira direta na produção de mercadorias, segue-se daí que, para manter em funcionamento o mecanismo da reprodução, é igualmente indispensável a formação constante de depósitos de mercadorias que aqui se encontram em mãos de seus respectivos produtores. Os 500 de constante do setor 2, armazenados pelos capitalistas de 2, representam, pois, o estoque de mercadorias de meios de consumo que medeia a continuidade do processo de consumo incluído na reprodução. No caso presente, a transição de um ano ao seguinte, o fundo de consumo, no caso presente, a transição de um ano ao seguinte. O fundo de consumo que aqui ainda se encontra nas mãos de seus vendedores e ao mesmo tempo produtores, não pode diminuir até zero no ano para começar do zero no ano seguinte. Do mesmo modo,
Isso é impossível na transição do dia de hoje para o dia de amanhã. Como esses depósitos de mercadorias têm constantemente de ser criados de novo, mesmo que seu volume varie, nossos produtores capitalistas de 2 precisam ter um capital monetário de reserva que lhes permita continuar com seu processo de produção, ainda que uma parte de seu capital produtivo esteja transitoriamente mobilizada em forma mercadoria. De acordo com o pressuposto, eles combinam toda a empresa comercial com a empresa da produção e têm assim de dispor também do capital monetário adicional que, na autonomização das diversas funções do processo de reprodução sob diversos tipos de capitalistas, encontra-se nas mãos dos comerciantes. Sobre isso, cabe objetar. Primeiro, tal formação de um estoque e sua necessidade valem para todos os capitalistas, tanto um como dois, considerados como meros vendedores de mercadorias. Eles só se distinguem por venderem mercadorias de tipos diferentes. O estoque de mercadorias de 2 supõe um estoque prévio de mercadorias de 1. Se deixarmos de considerar o estoque de um lado, teremos de fazer o mesmo com o outro lado. Mas, se o considerarmos nos dois lados, o problema não será alterado em nada. Assim como certo ano fecha do lado de 2 com um estoque de mercadorias para o ano seguinte, ele começou com um estoque de mercadorias desse mesmo lado, transmitido pelo ano anterior. Portanto, na análise da reprodução anual, reduzida à sua expressão mais abstrata, temos de desconsiderar ambos os estoques. Se deixarmos a esse ano sua produção inteira, ou seja, também o estoque de mercadorias que deve ser reservado para o próximo ano, e ao mesmo tempo dele retirarmos o estoque de mercadorias que ele recebeu do ano anterior, teremos adiante de nós, como objeto de nossa análise, o produto total de um ano médio. Terceiro, a simples circunstância de que na análise da reprodução simples não deparamos com as dificuldades que agora temos de confrontar demonstra que se trata de um fenômeno específico, devido unicamente a um agrupamento diferente. A um agrupamento diferente, no que se refere à reprodução dos elementos de um agrupamento modificado, sem o qual não poderia ocorrer absolutamente nenhuma reprodução em escala ampliada.